Fala galera, tudo tranquilo? Vamos falar de cones hoje, certo? Cones, como é que é o cone? Definição de cone, quais os elementos do cone? Geratriz, raio, altura. Vamos falar da superfície, da área da superfície. Muito interessante o cone, é curioso essa figura, eu sempre gostei do cone. Então, vamos para a aula. Então vamos lá, 5 cones, o item 5 desse capítulo é cones. Definição e elementos. Olha, se a gente for definir cones exatamente como é definido assim profundamente, a gente vai ter que é o quê? Que é um ponto onde passa uma reta, certo? Assim como a gente definiu lá no cilindro, né? Que era uma reta assim, ó, que seguia uma diretriz sem mudar a direção da reta, né? Seguia uma diretriz que estava desenhada, então ela podia fazer assim, podia fazer assim, podia fazer outros movimentos, né? E a reta sempre na mesma inclinação. Daí isso delimitava no espaço uma região cilíndrica. Só que o cone agora é o seguinte, teria um ponto e essa mesma reta. Só que essa reta, ela com um ponto fixo, ela vai seguir uma diretriz aqui, ó. Tá vendo? Ela continua seguindo uma diretriz, mas esse ponto aqui, ó, que eu estou segurando, desculpa, eu estava fora, eu acho assim, ó. Esse ponto que eu estou segurando, ele fica fixo. Então, ó, essa reta, quando ela segue uma diretriz que está escrita aqui no papel, por exemplo, né? Ela delimita uma região coniforme, eu acho que seria isso, né? Uma região diferente do que o cilindro, entendeu? Porque ela tem um ponto fixo, a reta tem um ponto fixo. Agora, quando essa superfície, quando essa diretriz é uma circunferência, então forma o quê? Aí forma o cone, certo? Aí forma o cone, porque ela vai desenhar aqui uma circunferência, né? Ela vai seguir uma circunferência e vai determinar, na verdade, seriam dois cones, né? Porque ela é um cone lá em cima e um cone aqui embaixo, né? Ela faria isso aqui, né? Ela acabaria seguindo, né? Ela segue a diretriz aqui, ó, e ela desenha. Só que nessa definição, é claro que essa reta, ela é infinita, né? Quando você pega essa superfície aqui, que eu não lembro como é o nome exatamente, você corta num plano, você vai ter aqui a circunferência, certo? Então, o cone, ele vai ser só essa parte daqui até aqui, ó. Então, o cone, ele pode ser oblíquo, ele pode ter uma circunferência aqui, ó, né? A base é uma circunferência e todos uma superfície em volta aqui, onde tem um ponto, né, que não está centrado na base, né? Ele está aqui para o lado. Então, isso aqui seria um cone oblíquo, né? Agora, quando o vértice, esse ponto aqui, o vértice, ele está centrado aqui, ó, daí é um cone reto, ó, é um cone reto. Tá? E nós temos aqui um cone reto, certo? Isso daqui é um cone reto. E um cone reto é uma figura muito conhecida no nosso dia a dia, né? Eu nem trouxe um cone reto aqui, né? Mas um cone reto, ele pode ser feito como? Você pega um pedaço de folha e vai enrolando assim, né? Eu, quando era moleque, a gente gostava de brincar de zarabatana. Deixa eu fazer aqui. A gente gostava de brincar de zarabatana. Então eu pegava uma folhinha assim, ó, colocava o dedo aqui e fazia assim, ó. Daí você puxava aqui, tá vendo? Puxava aqui, puxava bem. Aí passava uma cola aqui, ó, e virava aqui, ó. E daí ela colava assim, ó. Aí a gente cortava certinho na grossura da zarabatana. Você sabe que é zarabatana, né? Os mais esquisitos aí vão estar pensando que eu estou fazendo outra coisa aqui. Mas isso aqui é um dardinho de zarabatana. Daí a gente cortava aqui, né? Cortava aqui assim, ó. E ficava com um dardinho de zarabatana. Daí colocava na zarabatana e tuf! Né? Ficava brincando de acertar um outro, né? Aí quem queria fazer mais violência, a gente não brincava de ficar acertando zarabatana assim com papeizinhos, né? Quando eu morei no Rio de Janeiro, a gente pegava vários, a gente passava o dia fazendo isso aqui, então a gente tinha uma munição, né? E daí cada um com o seu, tinha uns que usavam um cano de antena, né? Antigamente tinha aquelas antenas assim, né? Que pareciam
uma costela de peixe, né? Um negócio assim, ó. Era uma antena assim, ó. Né? E daí você pegava esse caninho, cortava aqui assim um tamanho, e daí virava uma zarabatana. Você fazia uns dardinhos desse tamanho, que geralmente dardinho pequenininho, a bitola da antena era pequenininha, então você fazia um monte de dardinho assim, você tinha um monte de munição. E a gente ficava brincando de guerrinha na vila lá, né? Eu morava numa vila de oficiais. Agora, quando os caras queriam fazer coisa mais violenta, eles pegavam tem uma planta que se chama coroa de Cristo, né? Cheio de espinha. Aí você pega o espinho da coroa de Cristo, faz assim e sai só a casquinha. Aí você encaixava a casquinha bem aqui, ó. Encaixava a casquinha bem aqui. Daí é claro que machucava, mas daí não era para acertar gente, né? O pessoal usava para acertar gato. Sacanagem. Mas eu não fazia isso, né? Eram os outros. Eu não fazia isso. Eu era gente boa. Tá? Não, é sério, eu era gente boa, sempre fui gente boa. Então olha só. Tá? Então, esse aqui é o cone, beleza? E a gente fazia esses conezinhos assim, ó, tá? Isso aqui é um cone reto, tá? É claro que não tá bem, né? Ele abriu aqui agora, eu não passei cola aqui, né? Mas tem que passar uma cola aqui. Né? Deixa eu ver se tem uma cola aqui. Não tem cola, mas tem um durex aqui. Pronto. Aí a gente apertava aqui assim. Isso aqui, eu morava perto de um bambuzal. Nossa, mas a gente fazia muita zarabatana. Aqui, ó, pronto, tá vendo? Aí ficava assim, ó, isso aqui é um cone. Isso aqui é um cone e é um cone reto. Se eu colocar na vertical, você vê que, ó, se eu colocar bem embaixo da câmera aqui, vamos ver se vai ficar. Pronto, aqui, ó. Esse é um cone reto, tá vendo? Que o centro dele, ele tá bem no centro da circunferência lá da base, tá vendo? Isso aqui é um cone reto, certo? Isso aqui é um cone reto. Tá? Hoje eu não fiz o cone aqui, porque o cone é mais tranquilo, é mais fácil, o pessoal conhece. Beleza? Bom, quais são os elementos do cone? Então, o cone, se você corta o cone bem assim pelo meio, ele vai formar um triângulo. Você vai ter um triângulo, assim, um triângulo isósceles, geralmente, tá? Um triângulo isósceles, onde esse lado aqui é igual a esse lado e esse aqui é diferente. Esse lado aqui do triângulo, é claro que você tem que cortar o cone exatamente no diâmetro, porque se você não corta o cone exatamente no diâmetro, se você corta para cá, aí você vai ter as cônicas, tá? E você vai ter lá, em geometria analítica, que a gente vai falar das cônicas, daí você vai ter a equação da circunferência. Se você cortar assim, você vai ter a equação da circunferência. Se você cortar assim, você vai ter a hipérbole. Se você cortar, como é que era o outro? Se você cortar enviesado assim, de um lado ao outro do cone, né? Ó. Se você cortar assim, ó, na transversal, você tem uma circunferência. Se você cortar assim, ó, na oblíquo, né, ao eixo assim, você tem a elipse. E se você cortar assim, ó, paralelo ao eixo vertical aqui, ó, você tem uma hipérbole, que é um negócio assim, fica uma hipérbole, tá? São as cônicas. Por isso que eu disse, né, que o cone é uma figura bem interessante aí, tá? Então, se você cortar exatamente passando pelo vértice e aqui no diâmetro da base, daí ele vai formar aqui o quê? Um triângulo, tá? Onde essa medida daqui até aqui embaixo, a gente chama de geratriz. Essa medida daqui até o centro, a gente chama de altura. E essa medida daqui até aqui, ó, a gente chama de raio da base, tá? Então, esses são basicamente os 3 elementos de um cone, tá? São 3 elementos importantíssimos do cone que a gente tem que ficar ligado, porque a gente vai fazer muitas contas para calcular esses 3 elementos, tá? E como é que esses 3 elementos se relacionam? Bom, como isso daqui foi cortado exatamente na vertical aqui, pelo diâmetro, né? Então essa altura aqui ela vai fazer 90 graus aqui com um raio. Então quer dizer que a geratriz é a hipotenusa desse triângulo retângulo bem aqui que apareceu. Então a geratriz ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. E a gente vai usar muito isso daqui para calcular as coisas que a gente quer, certo? Bom, o cone reto,
existe um cone reto que é muito comum e aparece bastante nas provas, é chamado o cone, tá? Equilátero. A mão de vocês, né, equilátero, aonde vocês estão tá frio, porque aqui onde eu tô tá muito frio, minha mão chega a tá dura, assim, eu não consigo nem escrever direito, né? É o cone equilátero. O cone equilátero, quando você corta ele aqui, ele forma o quê? Ele forma um triângulo equilátero, tá? Ele forma um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais. Então, se esse lado aqui é a geratriz, né? Esse lado é a geratriz, como é um cone equilátero, como é um triângulo equilátero que forma aqui, ó, esse daqui vai ser o quê? O raio vai ser o quê? G sobre 2, certo? E a altura vai ser o quê? Vai ser G raiz de 3 sobre 2, que é relativo, que são as informações relativas ao triângulo equilátero, tá? Então, a gente vai fazer exercícios relacionando isso daqui e para fixar essa informação aqui que é muito importante, beleza? Bom, agora uma coisa interessante, tá? Que com esse daqui que eu fiz aqui não dá para fazer isso, tá? Mas, por exemplo, um cone, porque esse daqui, por que não dá para fazer? Porque eu fiz com uma tira. Esse cone eu fiz com uma tira, mas se eu, por exemplo, cortar aqui assim, ó, né? Se eu abrir um cone, se eu pegar abrir um cone assim, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma figura assim, ó. Deixa eu até fazer com compasso aqui, para ficar bem legal, tá? Porque olha só, a geratriz ela é igual, certo? A geratriz é a distância lá do vértice até qualquer ponto dessa circunferência aqui. E a geratriz é sempre igual, tá? É sempre igual. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, colocar, abrir o cone, então eu pego aqui, ó, do vértice do cone até o final da geratriz, né, que eu abri, e eu faço assim, ó, o cone vai ser isso aqui, ó. O cone vai ser justamente isso aqui, ó. Ele vai ser um setor circular, ó. Tá vendo? Isso aqui seria a geratriz, ó. A geratriz. Tá? E isso aqui é um setor circular. Lembra como é que é a forma do setor circular? Bom, quem está assistindo as aulas do primeiro ano também, vai ver que eu deduzi essa fórmula aqui do setor circular lá na geometria. Acho que foi da semana passada ou retrasada que eu deduzi essa fórmula aqui. Tá? E a fórmula do setor circular é o quê? É como a área do triângulo, tá? A área do triângulo é o quê? Se eu tenho um triângulo assim, né? Como é que é a área desse triângulo? É base vezes a altura dividido por 2, né? Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, correto? Só que isso aqui é como se fosse o triângulo. A base é o comprimento disso aqui, ó. É o comprimento disso aqui. Qual que é o comprimento disso aqui? O comprimento disso aqui é alfa vezes o raio, né? É alfa vezes o raio. O alfa é o quê? É esse ângulo aqui, ó. Alfa vezes o raio. Certo? E qual que é a altura do triângulo equilátero? Desse triângulo aqui? A altura vai ser o quê? Vai ser o raio desse setor, que na verdade é o G, né? O raio do setor é o G, ó. Muito importante, tá? O raio do setor é o G. Se eu fizer isso aqui inteirinho aqui, ó, o meu, dependendo do tamanho do setor, a minha pirâmide, ela, né? Se for o setor inteiro, a minha pirâmide, ela vira uma folha, um círculo. Ela vira isso aqui, cadê? Não estou aqui, mas ela vira um círculo, né? Agora, se o setor for quase ele inteiro, quase a volta toda, digamos assim, ó. Aqui, ó. Tá faltando isso daqui, ó. Tá faltando... Daí isso aqui, quando eu fechar, vai ficar um cone assim, ó. Vai ficar um cone assim, ó. Onde o vértice está aqui, ó. Né? Vai ficar um... Que porcaria que eu fiz aqui, né? Vai ficar assim, ó. O vértice está aqui, ó. Vai ficar um cone assim, ó. Bem pequenininho, uma altura bem pequenininha. Agora, se for um setor como esse daqui, aí o cone vai ficar como? O cone vai ficar assim, ó. Tá? Ele fica mais alto. Dependendo de qual é o comprimento disso daqui, ó, o cone vai ficar alto ou vai ficar muito baixo. Entendeu? Se o comprimento disso aqui for toda a volta, todinho, aí o cone fecha como? Fecha como um disco. Fecha como um círculo, fecha como um disco, certo? Agora, se o setor é pequenininho, por exemplo, se for esse setor aqui, ó, se for só essa parte pintadinha aqui, que é o setor, aí o cone vai ser o quê? O cone vai ser isso aqui, ó. Ó, é mais ou menos como esse daqui, tá? Se eu abrir aqui, ó, né, o cone, o setor vai ser pequenininho. Esse aqui não vai dar porque quando eu cortar aqui, ó,
que vai acontecer? Ele, como é uma tira, né? Como é uma tira, tá vendo? Aqui. Ó, deu mais ou menos assim, ó. Como é uma tira, ela vai desmanchar, tá vendo? Ó, mas é um setor fininho, tá vendo? Ó. Isso daqui é exatamente o quê? É um pedaço de uma circunferência grandona. Então, é essa parte aqui que eu acho muito curioso, tá? Se isso daqui der a volta toda, é uma circunferência grandona. Tá? Mas se o cone ele for muito comprido, esse pedaço da circunferência ele vai ser menor. E isso daqui é um setor circular. Então, a área desse setor circular vai ser o quê? Vai ser o comprimento disso aqui, como se fosse a base de um triângulo, vezes a altura, que é o... Aí eu errei aqui. Não é alfa R, não. É alfa G aqui, ó. Tá? É alfa G aqui, ó. O comprimento desse aqui. Porque o raio é G, né? O raio é G. Tá? Então, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do setor vai ser o quê? Alfa G vezes a altura, que é G, dividido por 2. Isso daqui dá o quê? Dá alfa G ao quadrado sobre 2. Só que não é essa forma que a gente vê. Qual que é a forma que a gente vê? Então, é o seguinte, olha. A base, ela forma uma circunferência. Ela forma uma circunferência. De raio o quê? Raio R. Ó, raio R. Então, esse alfa vezes G é, na verdade, o comprimento dessa circunferência aqui, ó. Tá? O comprimento dessa circunferência é o quê? É 2π vezes o raio. Tá? Mas ele é igual a esse alfa G aqui, ó. Alfa tem a ver com o ângulo aqui, em radianos, tá? Em radianos. Muito importante. Radianos. Tá? Em radianos. Então, quer dizer que a área... ela vai ficar o quê? Ela vai ficar alfa G, que é isso aqui, ó, 2πr, vezes G, dividido por 2. E daí vai ficar o quê? Corto 2 com 2, vai ficar o quê? Π vezes R vezes G. Então, essa daqui é a área lateral, ó. É a área lateral. É a área lateral do cone. Tá? É isso aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Área lateral. É a área lateral do cone. E a área da base, o que que é? Então, a área da base é πr ao quadrado. E a área total? Então, a área total vai ser o que? A área da base, só tem uma, né? Que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é isso aqui, ó. πr vezes g. E daí você coloca o πr em evidência, ó. πr, e daí vai ficar o que lá dentro? R mais g. Então, essa daqui é a fórmula da área total, ó. Da área total. Da área lateral é πrg. A área da base é πr ao quadrado. Né? A área da base aqui, ó. πr ao quadrado, tá? Então, área lateral, área da base e área total você coloca tudo numa fórmula só, tá? Aí você fala assim, professor, essa parte aqui não ficou bem clara. Então, você tem que dar uma olhada na aula de geometria métrica plana, em que eu sinalizei, que eu deduzi, né, que eu mostrei isso aqui. Foi a parte lá da circunferência. Não, foi 2 aulas para trás do primeiro ano, tá? Foi a terceira aula do... Não foi 2 aulas para trás, foi mais uma semana para trás, foi 2 semanas para trás, tá certo? Mas se você quiser saber, você me manda aqui que eu mando para você a dedução, né? Por que o arco disso daqui é alfa vezes G, né? Tá? E como é que é a área disso aqui, né? Beleza? Tá? Bom, então vamos fazer exercícios sobre essas coisas aqui. Vamos embora. Então vamos aqui nesses aqui, ó. Diz assim, ó, um fabricante de balas resolveu fazer a embalagem para um de seus produtos na forma de um cone reto, com 6 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Então, um cone reto, já viram uma bala assim, que é um guarda-chuvinha assim, ó? Já viram? Um guarda-chuvinha assim? É uma bala de chocolate, não sei, um negócio de amendoim, né? É uma balinha assim, né? É uma balinha que você não encontra em tudo quanto é lugar, não, né? Você encontra em alguns lugares só, porque ela é uma bala de elite, né? Uma bala de elite. Certo? Então é um cone, ó. É uma balinha, você tira o papel e é como se fosse um pirulitos, tá?
Só que a que eu conheço, ela é de amendoim, eu acho, uma coisa assim. Tá? Então ele diz assim, ó, tem 6 centímetros de diâmetro. Então daqui, ó, até aqui, ó, 6 centímetros. E a altura 10 centímetros, ó, daqui, ó, até a altura, até a base, não é a geratriz, tá? Eu acho que meu desenho não ficou tão bom assim, ó. Mas é daqui até aqui, ó, é a altura. É 10 centímetros, tá? Ficou feio aqui, né? Mas a altura aqui, ó, daqui até aqui, ó, tá? Bom, como é que fica claro isso? Quando eu pegar isso aqui e cortar aqui. Quando eu cortar isso aqui, vai aparecer esse triângulo aqui, ó. Aparecer esse triângulo. E essa base do triângulo é 6 centímetros, certo? E a altura vai ser essa distância daqui até aqui, ó. Essa daqui vai ser o quê? 10 centímetros. 10 centímetros, tá? Ele quer saber qual é a quantidade mínima de papel utilizada para cobrir toda a superfície dessa embalagem. Olha, veja, é toda a superfície. Toda a superfície, ele não está dizendo só da lateral, não, ele está dizendo da base também. Porque o papel tem que embrulhar tudo em volta e embrulhar embaixo, né? Então, qual que é a área do papel? A área mínima, né? Qual é a quantidade mínima em área, né? Que a gente vai precisar do papel. Então, vamos calcular a área total, né? A área total é o quê? Pela fórmula, é a área da base, que é πr ao quadrado mais a área lateral, que é πr vezes g, né? E que isso daqui fica como uma fórmula só, πr vezes r mais g, certo? Então eu preciso do raio, o raio da base. Bom, o raio da base é metade disso aqui, é 3. E a geratriz é essa medida que, pô, mas ele não me deu a geratriz. Bom, daí a gente vai usar o quê? O teorema de Pitágoras, né? Porque isso aqui, ó, é um triângulo retângulo, certo? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, a geratriz aqui, ó, ela é a hipotenusa, né? Ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo, certo? Bom, e esse triângulo aqui, né? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, né? Aplicando daquele jeito mais simples que eu já ensinei, né? Um jeito simples que eu ensinei é assim, ó. Esse aqui é 3, né? Esse aqui é 3. Só que 3 é a mesma coisa que raiz de 9, certo? E essa daqui é 10, né? 10 é a mesma coisa que, né? 10 é a mesma coisa que raiz de 100. Então, essa daqui que é a hipotenusa vai ser o quê? Vai ser raiz de 100 mais 9, 109. Tá? Então, essa aqui, ó. Essa é a hipotenusa que é a geratriz, ó. Que é a geratriz. Tá? É isso aqui, ó. Ah, você ficou em dúvida? Aplica. Esse aqui é o quadrado mais 3 ao quadrado é igual a g ao quadrado. Aí passa a raiz quadrada para o outro lado, fica raiz de 109. Então, quer dizer que a área total vai ser o quê? Vai ser π vezes 3, não é o 6, é o 3, que é só metade, vezes 3 mais raiz de 109. Pronto. Centímetros quadrados. Ah, não, mas assim não dá. Isso aí significa o quê? O que é que significa isso aqui? Isso é, né? O engenheiro ele vai olhar e falar, mas quanto de papel é isso aqui? Isso aqui eu não sei quanto de papel é. Exatamente. Então vamos achar quanto de papel é isso aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir no lugar do π, a gente vai colocar, vamos fazer π igual a 3,14, certo? E no lugar de raiz de 109, né? Raiz de 109, vamos colocar o quê? Vamos colocar 10,44. Beleza? Raiz de 109 não. Professor, de onde você tirou esse 10,44? Eu fiz anteriormente, tá? Eu fiz anteriormente. Como é que calcula isso aí? Beleza? A gente calcula aí a gente pode calcular a raiz quadrada de... A gente pode calcular a raiz quadrada de 109. Sabe como é que calcula a raiz quadrada de 109? Vou fazer aqui nesse caderninho aqui, ó. A gente faz assim, ó. Raiz quadrada de 109. Você faz assim e traça um risco e aqui vai cair o resultado, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o número daqui para lá e separa duas casas, certo? Você pode colocar mais duas casas aqui, ó. Colocar mais duas casas aqui, ó. Tá? Aqui vai ter uma vírgula, né? Aqui vai ter uma vírgula, né? A partir da vírgula, duas casas para lá, o que sobrou. Bom, você vai pegar o que sobrou aqui desse lado, esse 1. O que eu faço vezes ele mesmo que chega perto do 1? É 1, né? Então é 1. Então a gente vai fazer 1 ao quadrado dá 1. Então eu vou pegar e colocar o resultado de 1 ao quadrado aqui, 1 menos 1 dá 0, beleza. Aí o que eu faço? Eu abaixo dois algarismos, o 0 e o 9. Tá? Daí o que eu faço? Eu pego esse resultado aqui, multiplico por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Aí deixo um espaço vezes e um espaço.
que vai nesse espaço? Um algarismo. Então você pensa, que algarismo que eu ponho aqui, que esse algarismo vezes esse daqui chega perto de 109. Aí, pô, o menor algarismo é 1, né? 1. 21 vezes 1 dá 21. Não passou. Então teria que ser o quê? O 0. 0, 0 dá 0. Peraí, mas daí 009 menos 000 dá o quê? Dá 9. É isso mesmo. Então esse 0 vai aqui, ó. Pronto. Como eu cheguei na vírgula, então eu vou colocar vírgula aqui. Eu abaixo mais dois números, ó. Mais dois algarismos, o 00, esses dois aqui, ó. Pum, pum. Desceu aqui para cá, tá vendo? Agora eu faço a mesma coisa. Aí eu pego esse daqui e multiplico por 2. Vai dar o quê? 20. Aí deixo um espaço vezes um espaço. Aí eu me pergunto, o que algarismo que eu ponho aqui, que vezes isso aqui, que vai ser 200 e alguma coisa, vai chegar perto do 900. Aí você pensa, bom, é o 5 vezes 200 dá 1000. Não, passou. Então tem que ser o 4. 4, ó. Aí 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0, 0 mais 1, 1. 4 vezes 2, 8. 816. Aí você põe aqui menos 816. Aí vai dar o quê? 84. Aí você abaixa mais dois zeros, ó. Então, como deu aqui, o 4 que eu achei aqui é o que vai aqui, ó. Pronto. Aí eu abaixei mais dois zeros, ó. Abaixei mais dois zeros. Certo? Aí eu vou pegar aquele número lá, vou multiplicar por 2, então vai dar 208, deixo um espaço, vezes mais um algarismo. Então, que número que eu multiplico por 2080 e alguma coisa vai chegar perto disso aqui? Eu acho que é o 4 de novo, né? Porque 4 vezes 2000 dá 800, dá 8000. Então vai ficar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33, vai 3. 4 vezes 0, 0, mais 3, 3. E 4 vezes 2, 8. 8.336. Então aqui, ó, menos 8.336. Aí vai dar o quê? Dá 4, 6 e só. 64, certo? Então esse 4 aqui foi para lá, ó, 4. E o próximo? Daí eu teria que abaixar mais dois zeros. Aí continuar fazendo, eu pego 1044 vezes 2 dá 2088, deixo um espaço, vezes alguma coisa. Que algarismo eu ponho aqui que vezes 20.000 vai chegar perto de 6.040? Aí você fala, não tem, não dá. Se for 1, passou. Então é 0, certo? É 0. Aí você vai colocar, aí 0, 0 dá 600, aí aqui vai o 0. Aí você abaixa mais dois zeros. Aí você vai pegar aquilo lá e vai multiplicar por 2. E assim vai, assim que faz tira a raiz quadrada, tá? Então, por isso que deu 10,44. Aqui é 0, então 10,44. Tá? É isso aqui, ó. Então, agora vamos usar aqui. Então, vai ficar assim, a área total é igual a π, que é 3,14, vezes 3, vezes... Esse aqui deu 10,44 mais 3, deu 13,44. Pronto, tá vendo? 10,44 mais 3, 13,44 vezes 3 vezes 3,14. 3 vezes isso daqui vai dar o quê? Vai dar 12 vai 1, 12, 13 vai 1, 39 mais 1, 40. Então isso aqui é a mesma coisa que 3,14 vezes 40,32, né? 32, isso mesmo. 40,32. Então, agora eu vou fazer 40 vezes 32, 40,32 vezes 3,14, né? Aí você faz aqui, né? 3,14 pode fazer a multiplicação, vai dar uma multiplicação muito grande, né? Então, eu vou fazer de um outro jeito aqui, ó. A área total vai ser o quê? Nem precisava tudo isso, né, verdade? 3 vezes 40 dá 120. E vezes isso daqui dá 96. Então, vai dar 120,96, tá? Que é 3 vezes isso aqui. Dá muita conta, né? Tá? Aí, 3 vezes isso aqui, dá isso aqui. Aí, 0,1 vezes isso aqui vai dar mais 4,032, mais 1 centésimo disso aqui vai dar 0,4032, mais 3 centésimos disso aqui, que é isso aqui, vai dar 1,296. Tá? Então, isso aqui é 3 vezes, 3,14, né? Então, é 3 vezes isso, deu isso. Aí, 0,1 vezes isso, deu isso. Aí, 0,01 vezes isso, dá isso aqui. E 0,03 vezes isso, dá isso aqui. Tá?
Porque 3,14 é 3 inteiros, mais 1 décimo, mais 1 centésimo e mais 3 centésimos. 1 centésimo mais 3 centésimos é 0,04, né? Então, para não ter que multiplicar por 4, já que eu já multipliquei por 3, então eu pego 1 centésimo disso e 1 centésimo disso. E 1 centésimo disso aqui, ó. Aí deu isso aí. Então vai dar o quê? A área total vai dar o quê? 120, 124, 125. 125. Agora esse 9, esse 4 e esse 2 vai dar 15. Então vai dar 126, e até agora deu 15, né? Daí esse 6, esse 3 deu 9. Mais esse 0 deu 9, mais esse 0 deu 9. Então é 126,59. Pronto, arredondando é isso aí, né? Centímetros quadrados, tá? Eu exagerei até no cálculo, não precisava fazer tudo isso aqui, né? Era só simplificar ali, né? Não precisava detalhar tanto assim. Mas é isso aqui, deu 126,59 centímetros quadrados, né? Tá bom? É só fazer os cálculos aí na mão e manda ver. Próximo. O que a gente precisava saber mesmo aqui, ó, e treinar é essa forma, tá? Área da base, área lateral e área total. Você fez isso daqui umas 2, 3 vezes, você decorou. Próximo. Planificando a superfície lateral de um cone circular reto, obtemos um setor circular de raio 5 centímetros e o ângulo central de 72 graus. Calcular a área lateral e a área total desse cone. Olha, então tá, eu peguei um cone e abri ele, planifiquei ele, certo? Então quando a gente planifica ele, ele fica assim, ó. Pronto. Tá? E aqui a área da base está aqui, ó. A área da base está aqui, ó. Esse daqui vai ser o raio da base, tá? Ele disse que a área lateral deu um setor circular de raio 5. O raio 5, ele está dizendo que é esse aqui, ó. Aqui é 5, ó. Só que isso daqui a gente sabe que é a geratriz, ó. A geratriz. Então eu peguei a área lateral, abri. Aí deu um cone circular reto, onde obtemos o setor circular de raio 5 e o ângulo central de 72. Aqui é 72, ó, 72 graus. Tá? Ele quer que calcule a área lateral. A área lateral é a área disso aqui, ó. A área disso aqui. Tá? Eu falei lá para vocês que a área lateral, ela é o quê? Ela é o comprimento desse raio aqui, tá? Que é alfa vezes o G, tá? Vezes o G dividido por 2, tá? Essa daqui vai ser fácil calcular. Alfa, 72, peraí. 72 é 360 graus dividido por 5, não é? É 1/5, por aí, mas 360 graus em radianos, porque esse alfa tem que ser em radianos. Em radianos é 2π sobre 5, ó. 2π sobre 5. Vezes G sobre 2. Então, peraí. Então, a área lateral é o quê? É o alfa, que é 2π sobre 5, vezes G, que é 5, vezes 5 dividido por 2. Ó, o 2 corta com 2, o 5 corta com 5, isso aqui deu o quê? 5π em centímetro quadrado. Pronto. A área lateral está resolvida. Certo? Agora, qual que é a área total? Bom, para a área total eu vou precisar do raio. Tá? A área total eu vou precisar do raio. Mas como é que eu vou achar o raio? Se eu soubesse a altura, né? Eu tenho a geratriz, aí eu calculo o raio ali, né? Mas eu não tenho altura também. Como é que eu vou calcular? Eu vou calcular pelo comprimento disso aqui, ó. O comprimento disso aqui não é alfa vezes G? O comprimento disso aqui não é alfa vezes G? O comprimento disso aqui, eu falei, né? Alfa vezes G, ó. A base vezes a altura dividido por 2, né? É como se fosse a área de um triângulo, certo? É base vezes a altura dividido por 2. Certo? E como é que eu vou saber, então... Como é que eu vou saber, então, qual que é o raio daqui? Então, esse comprimento, alfa G, que é esse aqui, né? Alfa G, que é esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui, ele é igual ao comprimento da circunferência, que é 2π vezes R. Então, agora eu vou pegar esse alfa G, que é isso aqui, ó, que é 2π sobre 5, vezes G, que é 5, tá? Ó, 2π sobre 5 é o alfa. Certo? É o alfa. É esse ângulo aqui, ó, alfa. Vezes G, que é 5. E vou igualar a 2πr. 2π vezes o raio. Pronto. Então, 5 corta com 5.
o 2 daqui com o 2 lá de fora. Então vai sair, e o π também, né? Na verdade, o π com o π aqui ficou só 1 desse lado. Então saiu que o raio é igual a 1, o quê? Centímetro. Ó, cheguei que o raio é 1 centímetro. Então ficou muito simples, tá? O comprimento desse arco aqui é o ângulo em radianos vezes o raio do setor circular, tá? No caso é 5. Beleza? Também posso fazer por regra de 3 isso aqui, ó. Vou mostrar como é que é por regra de 3. Por regra de 3 assim, ó. Se o ângulo central aqui fosse 2π, tá? O comprimento da volta seria o quê? 2π vezes o g, tá? Porque o raio é aqui, ó. Se esse ângulo aqui fosse 2π, a volta toda, o comprimento dessa volta toda seria 2π vezes g. Mas como esse ângulo aqui é alfa, tá? Então o comprimento aqui vai ser o quê? Vai ser x. X, tá? Aí eu corto aqui e sai que o comprimento x é o quê? É alfa g, não falei eu? É alfa g, tá? Então, se o ângulo central aqui fosse 2π, ou seja, a volta toda, aí o comprimento da circunferência seria 2πg, onde o raio dessa circunferência é g, tá? Mas como o ângulo é alfa, então o comprimento vai ser x. Aí eu isolo x. Jogo o x para lá, jogo 2π para cá dividindo e alfa para cá multiplicando. Então vai ficar alfa vezes 2πg sobre 2π. Corto 2π com 2π, vai ficar que alfa é igual a alfa g, que é o comprimento desse arco aqui, ó, alfa g, certo? Só que o comprimento desse arco é o comprimento da circunferência da base, certo? Que é 2πr, beleza? Então eu igualo alfa g, o alfa colocando em radianos, né, é 2π sobre 5, porque é 360 dividido por 5 dá 72, e 360 em radianos é 2π, então 2π sobre 5, tá? 2π sobre 5 vezes o 5, tá? 2π sobre 5 vezes o 5 é o comprimento dessa circunferência, que é 2πr. Cortou, deu R igual a 1. Beleza? Achei o R igual a 1. Agora a área total. Ela colocou ST e SL, né? Eu coloquei AL, mas tudo bem, a gente entende, né? Isso daqui é o SL, é a lateral, tá? Então a área total vai ser o quê? Então pela fórmula que a gente já escreveu aqui, né? Vai ser πr vezes R mais G. Então a área total vai ser o quê? π vezes 1 vezes 1 mais g, que é 5. Então vai ficar o quê? A área total vai ser o quê? 6 vezes 1, 6 π centímetro quadrado, né? Que ele está chamando aqui de ST, ok? Área total. Beleza? Tranquilo? Tá? É muito importante a gente ter essas informações claras aqui, tá? Se você quiser, se você ainda ficou, fiquei em dúvida e tal, eu vou colocar ela bem aqui, ó. Tá vendo? Essa aula ali que eu deduzi as informações da circunferência. Se você quiser dar uma olhadinha, você dá uma olhadinha lá. Beleza? Então, vamos para os exercícios agora. Tem mais exercício. Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Determine a medida da altura de um cone cuja geratriz mede 10 centímetros, sendo 12 centímetros o diâmetro da sua base. Então, a altura do cone, cuja geratriz mede 10 e 12 centímetros é o diâmetro. Ó, falou de três informações. Raio, mas ele não falou de raio, falou do diâmetro. Diâmetro é o dobro do raio. Raio, geratriz e altura, então tem a ver com aquele desenho do corte longitudinal, né? O corte longitudinal do cone. Então eu tenho um cone aqui. Aí eu pego o cone e faço um corte longitudinal nele. Pum! Aí apareceu o quê? Apareceu esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo ele tem aqui a altura, a geratriz e o raio, certo? Se ele diz que o diâmetro da base mede 12, quer dizer que esse raio é 6, ó. 6 centímetros e aqui 6 centímetros. Ele está dizendo que a geratriz mede 10, então esse G aqui é 10 centímetros. Pronto. E ele quer saber o quê? Determine a medida da altura. Pronto, então ele está falando aqui, tá? Ele está falando aqui de um triângulo retângulo que relaciona a geratriz, altura e raio. Então, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Se você joga esse valor aqui, geratriz é 10 ao quadrado,
a altura ao quadrado é o que eu quero saber, e o raio ao quadrado é o que? O raio é 6, 6 ao quadrado, certo? Bom, nesse ponto aqui, quem já está ligado, falou, opa, já sei que essa altura é 8 centímetros. Oi, professor, calma aí, mas eu estou ligado, mas eu não entendi. Por quê? Como assim? Ou como, da onde que vem esse 8 centímetros? Né? É comum ver perguntas assim aqui, e por isso que eu vou fazer mais uma vez esse esclarecimento. 8 centímetros ele vem do triângulo pitagórico. Qual que é o triângulo pitagórico, professor? É aquele triângulo retângulo. Eu chamo só um triângulo de triângulo pitagórico, que é o triângulo cujos catetos medem, um mede 3, outro mede 4 e a hipotenusa mede 5. Se você jogar aqui o teorema de Pitágoras aqui, vai ficar o seguinte, ó, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, é ou não é? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, e 9 mais 16 dá 25, que é 5 ao quadrado, 25. Tá vendo? Esse é o triângulo pitagórico. Só que qualquer triângulo em que os lados, qualquer triângulo retângulo, bom, só vai poder ser triângulo, qualquer triângulo retângulo em que os lados forem proporcionais a 3, 4 e 5, né, e diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, ou seja, quando eu pegar 3, o 4 e o 5 e multiplicar pelo mesmo valor, essa relação vai se valer. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Veja, um dos catetos é 6, o outro, a hipotenusa, é 10. Espera aí. O cateto 6 e a hipotenusa 10 tem a ver com esse triângulo aqui, ó. Porque se a hipotenusa é 10, quer dizer que é 5 vezes 2. Se um dos catetos é 6, quer dizer que é 3 vezes 2. Então, peraí. Se dois dos lados já teve a proporcionalidade de razão 2, né? No caso, ó, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, é porque o último será também essa proporcionalidade. 4 vezes 2, que é 8. Entendeu? Então, quando eu vi aqui, ó, 10 e 6, eu falei, opa, já vi isso aí. 6 é 2 vezes 3 e 10 é 2 vezes 5. Aí eu olhei e falei, bom, o 10 é hipotenusa e o 6 é um cateto. Fechou. O outro cateto, que no caso é a altura, vai ser 2 vezes 4, que no caso é 8. Beleza? Vamos para o próximo. Calcule o raio e a altura de um cone de revolução cujo desenvolvimento é um semicírculo de raio A. Aí você olha e fala, desenvolvimento, o que é desenvolvimento? Então, desenvolvimento também é uma palavra que é utilizada bastante nesse assunto aqui, tá? Então, por isso até que eu coloquei isso aqui, porque você tem que saber. Desenvolvimento é quando você pega o cone e você abre ele. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Ele está dizendo que você calcule o raio e a altura de um cone de revolução cujo desenvolvimento, ou seja, quando você abrir esse cone de revolução, o desenvolvimento, o que aparece é um semicírculo de raio A. Então, olha só. Então, esse daqui, ó, é o cone de revolução aberto. Então, o cone de revolução aberto é aqui, ó. Esse aqui está o vértice. Esse aqui é a geratriz. Essa medida daqui até aqui é a geratriz. Entendeu? E esse comprimento todo aqui vai ser o comprimento do quê? Vai ser o comprimento da circunferência aqui ó, de raio R, que é o raio da base. Tá vendo? Então, quando ele diz o desenvolvimento o cone de revolução cujo desenvolvimento é um semicírculo, ele está dizendo que é isso aqui, ó. Que é um cone que a gente abriu, né? A gente abriu e ele ficou assim, né? Na verdade, aqui é o desenho do cone, tá? Aqui é o desenho do cone. Aqui é a altura, aqui é a geratriz e aqui é o raio, tá? Ele está dizendo que é um semicírculo de raio A. Então, ele está dizendo que a geratriz é A. Tá certo? A geratriz é A. Daí tem a altura aqui, ó, e o raio. Daí você fala, pô, mas como é que eu vou descobrir qual que é o raio e qual que é a altura? Então, é o seguinte, olha. Veja. Essa área toda aqui, essa área é a área lateral. Essa aqui é a área lateral. E a área lateral desse semicírculo, bom, o do círculo é πr ao quadrado. E do semicírculo é πr ao quadrado dividido por 2. Mas o raio aqui, quem que é? É o G, que é o A. Então, essa área toda vai ser π A ao quadrado sobre 2. Ó, essa aqui é a área lateral. Mas a gente sabe pela fórmula que a área lateral é o quê? É π vezes o R da base vezes a geratriz. Mas a geratriz quem que é? É o A. Ó. Diante disso, quando você corta o π com o π, né?
Aí corta um A daqui com um A daqui, você tira que o raio é o quê? É o A sobre 2. Ah, olha só que interessante, o raio é A sobre 2. E a altura? Bom, agora você não precisa nem fazer cálculo. Por quê? Porque quando você pega o triângulo aqui que você corta, né? Quando você pega o triângulo que você corta, aí vai ter aqui, ó, geratriz é a altura está aqui, ó, e o raio da base é o A sobre 2. Espera aí, qual é o triângulo retângulo em que a hipotenusa é A e um dos catetos é A sobre 2? É a metade do triângulo equilátero. Então, isso aqui ele está falando do cone equilátero. Então, você não precisa nem fazer cálculo, você tira direto. A altura aqui é a altura do triângulo equilátero. Então, a altura é quem? É A raiz de 3 sobre 2. Entendeu? Bom, então agora vamos para o próximo, certo? Esse resultado aqui é muito importante e você deve guardar, tá bom? O triângulo equilátero, ou melhor, o cone equilátero, o corte do cone equilátero na longitude forma aqui o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele tem a geratriz igual a A, o raio da base é A sobre 2 e a altura é A raiz de 3 sobre 2. E como consequência disso, o que acontece? A área lateral é um semicírculo. Tá? Guarde essa informação, porque isso aqui é muito importante e isso aqui acontece sempre. Vamos para o próximo. A geratriz de um cone mede 14 centímetros e a área da base 80 pi centímetros quadrados. Calcule a medida da altura do cone. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se ele me deu a geratriz e ele me deu a área da base, se ele me deu a área da base, ele me deu o raio da base. Aí eu tenho a geratriz, tenho o raio da base aqui, eu vou calcular a altura, tá? Então, a área da base é uma circunferência de raio R. Então, a área da base é o quê? Pi R ao quadrado. E isso vai ser o quê? 80 pi, certo? Aí você faz que R vai ser o quê? Vai ser 80 pi sobre pi, raiz quadrada disso tudo, tá? Eu fiz de uma vez só logo, ó. Joguei o pi para baixo e o quadrado joguei para lá. Você vai cortar o pi com pi, né? Podia ter cortado antes ali, né? Eu que quis fazer desse jeito. E 80 é o quê? É 16 vezes 5. Então, o raio aqui vai ser o quê? Raiz de 16 é 4, né? Vou colocar aqui, ó. O raio vai ser o quê? 16, raiz quadrada de 16 vezes 5, que é 4 raiz de 5 centímetros, né? Porque está em centímetro quadrado aqui, então é centímetro. Beleza? Bom, diante disso aqui, agora eu consigo desenhar aqui o triângulo do corte longitudinal, e daí sai que o raio da base é 4 raiz de 5 e que a geratriz é 14, certo? Bom, vou aplicar Pitágoras aqui para achar a altura, certo? Só que eu vou aplicar daquele jeitinho que eu gosto, né? Então, 14 é raiz de 196, certo? 4 raiz de 5 é raiz de 80. Raiz de 80. Então, essa daqui vai ser o quê? Vai ser raiz daquilo que somado com 80 dá 196, que é 116. Então, a altura vai ser o quê? Raiz quadrada de 116, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes 11 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, para 11 sobra 3, abaixo 6, 36 por 4, 9. 4 raiz quadrada de 29, então a altura é 2 raiz quadrada de 29 centímetros. Beleza? Tranquilinho? É só aplicar as fórmulas e os conhecimentos. Vamos para os últimos exercícios? Agora os últimos aqui, ó. Determine a medida da área lateral de um cone equilátero, sendo 20 centímetros a medida de sua geratriz. Olha só. A gente fez um desse aqui, né? A área lateral de um cone equilátero. Vou tentar lembrar, tá? Vamos ver se é mesmo, tá? Pode ser que eu esteja errado. Pelo que eu vi ali, vou até fazer o desenho parecido. A área lateral de um cone equilátero era uma semicircunferência onde o raio era a geratriz, sendo 20 centímetros a medida da sua geratriz. Bom, então calma aí. Se for isso mesmo, então a área lateral vai ser o quê? Pi vezes 20 centímetros
ao quadrado dividido por 2. Então, a área lateral seria o quê? 400 dividido por 2, 200 π centímetros quadrados. Bom, pela decoreba, eu acho que seria isso aqui. Agora, vamos lembrar, como é? A área lateral é π vezes g vezes r, certo? Só que cone equilátero, a geratriz, né, e o diâmetro da base, que é R mais R, são iguais. Então, quer dizer que 2R é igual a geratriz. Certo? Agora, eu não sei qual que é o raio, mas eu sei qual é a geratriz. Então, o raio é igual a geratriz dividido por 2. Se a geratriz é 20, então o raio é 10 centímetros. Então, vai ficar aqui, a área lateral é o quê? É π vezes a geratriz, que é 20, vezes o raio, que é 10. Então, quer dizer que a área lateral é igual a 200 π centímetro quadrado. Então, tá certo. É aquilo mesmo. Então, pode lembrar disso aqui. Isso é para lembrar mesmo. A área lateral de um cone equilátero é metade de uma circunferência, é um semicírculo, é uma semicircunferência de raio igual a geratriz. Ó. Tá bom? Guarda isso. Próximo. Determine a medida da área lateral e área total de um cone de revolução, sendo que sua altura mede 12 e a geratriz mede 13. Bom, então olha só. Um cone de revolução é o quê? É um cone que eu pego um eixo e pego aqui um triângulo aqui no eixo e rodo o eixo, certo? Rodo o eixo. Quando eu rodo o eixo, esse triângulo vai fazer um movimento rotacional e vai formar aqui um cone, certo? Então, calma aí. Então, a área lateral desse cone vai ser o quê? Vai ser aqui a geratriz, aqui a altura e aqui é o raio. Então, a área lateral e a área total. Então, a área lateral, para a gente decorar mesmo, né? Tem que decorar 2 não, é π r g. E a área total é π r vezes g mais r. É isso aqui. Então, eu tenho que saber g e r para calcular isso aqui, certo? Mas ele diz o seguinte, que a altura mede 12. Então, h é 12. H é 12 centímetros. E a geratriz é igual a 13 centímetros. Tá? Esse daqui é um triângulo conhecidíssimo. É o 13 aqui e os catetos 12, 5. Né? 5 ao quadrado dá 25. E 12 mais 13, 25. Então, esse aqui é um triângulo conhecidíssimo. Daqui, a gente tira que o raio é igual a 5 centímetros. Pronto, agora a gente calcula. Então aqui vai ser o quê? Que a área lateral será o quê? π vezes o raio, 5 centímetros, vezes a geratriz, que é 13 centímetros. Então, a área lateral será o quê? 5 vezes 13, 65, 65 π centímetros quadrados. E a área total será igual a π vezes 5 centímetros, vezes 13 mais 5 centímetros. Então, a área total será o quê? 13 mais 5 dá 18. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 8, 40. 50 mais 40, 90. Então, vai dar 90 π centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo? Facinho? Molezinha? Blá, 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 blu, blu, blu. O que vocês estão achando? Tá fácil esses exercícios? Tá? Esses exercícios aqui, eles são mesmo para ser fáceis, tá? E aí vocês peguem o livro de vocês, peguem as listas de exercício, tá? Aqui no Google Drive tem lista de exercício ali, pegue a lista de exercício ali, pode fazer os exercícios ali, tá? Manda ver nos exercícios, pratique bem, porque nós teremos uma semana, eu acho que nós teremos uma semana de exercícios aqui. A semana de exercício, geralmente eu ponho os mais difíceis, tá? Mas essa aqui é para treinar mesmo, certo? Mas me diz aí, você tá achando fácil? Bota ali nos comentários ali se tá bom, tá fácil, né? Ou tá muito difícil, o que vocês estão achando, tá bom?
Determine a última aqui, o último para acabar essa aula hoje aqui. Determine a medida da altura de um cone equilátero cuja área total mede tal. Olha só, área total mede tal. Então aqui nós temos que ver uma coisa muito importante aqui, tá? O cone equilátero. O cone equilátero, o corte longitudinal, aqui é 2 vezes o raio, aqui é o raio e aqui é o raio, certo? Bom, área lateral é 2πr vezes G. 2πr vezes G não, é πr vezes G. πr vezes G, G é isso aqui, né? G é isso aqui, ó. Então vai ficar πr vezes G. R vezes G. Então quer dizer que a área lateral é igual a 2πr ao quadrado. Peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. πr vezes G, né? Nós acabamos de ver aqui que a área lateral aqui era πr ao quadrado sobre 2. Era metade. Ah, mas quando o raio é o quê? Quando o raio é a geratriz, né? Quando o raio é a geratriz. Aqui o raio que eu estou usando é o raio da base, ó. Então veja, a área lateral é 2 vezes a área da base. Certo? Porque πr ao quadrado é a área da base, ó. πr ao quadrado é a área da base. Ó, aqui é né? Porque nós estamos falando, aqui fala do cone equilátero e aqui o cone equilátero. Estou falando da mesma coisa, por isso que eu estou fazendo a relação, né? Então, ó, a área lateral do cone equilátero é uma semicircunferência de raio igual a geratriz. Daí, quando eu joguei aqui na fórmula, né? Aí eu falei, πr vezes G, aí eu coloquei o G2R, daí deu 2 vezes a área de uma circunferência. Aí eu falei, peraí, mas não era só metade da área da circunferência? Peraí, mas é metade da área da circunferência onde o raio é geratriz. Mas, quando o raio é a base, porque a base do cone é uma circunferência de raio R. Então, a área lateral é 2 vezes a área da base. Ele quer saber a área total. Calma aí. Então, a área total é 2 vezes a área da base, que é a área lateral, mais a área da base. Então, a área total é 3 vezes πr ao quadrado. É 3 vezes a área da base. É 3 vezes a área da base. Certo? No cone equilátero. Também é outra coisa para se lembrar, entendeu? Então, peraí. Então, ele está dizendo que ele quer saber a altura do cone equilátero, sabendo que a área total mede 54. Então, peraí. Se a área total, então, 3 vezes πr ao quadrado é igual a 54π, então quer dizer que o raio vai ser raiz quadrada de 54π sobre 3π. Tá? Ó. Passei o 3π dividindo e depois passei o quadrado como raiz quadrada. Professor, o quadrado, quando ele não vai para o outro lado, ele não vai como mais ou menos raiz quadrada? Vai. Mas então por que você não colocou mais ou menos? Porque não tem sentido o raio ser negativo. Então eu já elimino direto. Mas sempre quando eu tenho uma equação e é uma incógnita elevada ao quadrado, o quadrado vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Só que eu é que tenho que avaliar qual que tem que ser o sinal do raio. Pode ser os dois, né? O sinal da incógnita. Pode ser os dois, pode servir os dois, mas pode ser que não sirva os dois. Esse é o caso que não pode servir os dois. Por quê? Porque o raio de uma circunferência não pode ser negativo, certo? Então ficou aqui, ó. Corta o π. 54 dividido por 3 vai dar 1, 24 por 3 dá 8, dá 18. Tá certo? Então o raio aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de 18, não é isso? 3 vezes 18 dá 30, 30 vezes 3 vezes 8, 24, 30 mais 24, 54. Isso aí. Então dá 18. Então eu já vou colocar assim, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 9. Por quê? Porque o raio, então, é 3 raiz quadrada de 2 centímetros. Tá? Porque a área é em centímetro quadrado. Então eu achei o raio. Mas ele quer saber o quê? Ele quer saber a altura. Certo? Atenção, atenção, atenção. Se é um cone equilátero, isso daqui é um triângulo equilátero. E daí o lado sendo isso, o raio, metade do lado sendo isso, a altura vai ser o quê? Vai ser a metade do lado vezes a raiz de 3. Vai ser R raiz de 3. Certo? Ó, lado, aqui é L sobre 2.
E aqui vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então, L sobre 2 é aqui, ó. Então, aqui é L sobre 2 vezes raiz de 3. Aqui é o 2L, né? É o L. Aqui é L sobre 2, aqui é o L, aqui é o L raiz de 3 sobre 2. Que é a mesma coisa de eu pegar esse daqui, essa metade do lado, e vezes raiz de 3. Então, é raiz de 3. Então, peraí. Então, se o raio é 3 raiz de 2, então a altura do cone equilátero vai ser o quê? 3 raiz de 2 vezes raiz de 3 centímetros. Ou seja, a altura vai ser o quê? 3 raiz de 6 centímetros. Certo? São coisas, olha, eu coloquei aqui nessa aula coisas aqui que é importantíssimo você saber decor, né? Se você vai fazer prova do ITA, IME, certo? Isso daqui tem que saber de cor, tá? Eu até sugiro o seguinte, olha, vou falar aqui uma coisa muito importante que eu tenho feito questões de ITA, IME nem tanto, mas ITA, Escola Naval, eu tenho feito e tenho percebido o seguinte, que para o cara passar nessas provas, o cara tem que ser rápido. Ele tem que fazer questões difíceis e rápido. Como é que o cara consegue fazer questões difíceis e rápido? Se ele souber o básico de cor. Decor. O que é o básico de cor? Tudo que caiu nessa aula é básico. Isso aqui tem que ser de cor. Então, não, mas eu não estou tão preparado ainda. Então você faz o seguinte, olha. Esse ano, num ano você aprende bem o básico, no ano seguinte você só entendeu? É que nem o cara que vai treinar para maratona, o que ele faz? O ITA, o IME, o Escola Naval, assim, é coisa tipo maratona. Então você quer fazer maratona? Você faz 1 ano de preparação. 1 ano de preparação é para você ficar bom mesmo. Bom mesmo, entendeu? Por exemplo, eu se for treinar para maratona, no primeiro ano, no meu treinamento, para começar o primeiro ano de treinamento, se eu fosse treinar para maratona, eu já estaria reprovado. Por quê? Porque eu tenho um joelho ruim, e o joelho ruim me prejudica, eu não vou ser bom. Ah, não, mas eu vou pro ITA. O que isso tem a ver com o ITA? Porque você vai fazer treinamento pro ITA e você vê que você tem cabeça ruim, você não aguenta pressão, desiste, meu irmão. Vai fazer uma coisa mais fácil, tá bom? Tá? Se você não aguenta pressão, vai fazer uma coisa mais fácil. Não, mas eu aguento pressão, eu sou foda. Então tá, você é bonzão? Você é bonzão? Então faz o primeiro ano, você esgaça, faz o melhor que você pode. No segundo ano, aí você faz o treinamento de maratona. Entendeu? Então, no primeiro ano, é para você ver que você é capaz, que você aguenta, seu joelho aguenta, que você que você consegue correr 10... você consegue correr 15 km tranquilo, alguém chama você, vamos fazer um treino leve hoje? Você fala, vamos. Então, tá bom, 20 km. Você fala, beleza. Porque treinamento leve, para quem corre maratona, é 20 km. Treinamento leve. Maratona é 42 km, não é isso? 42 km, não é isso? 42 e um pouquinho mais. Então quer dizer que se você vai fazer um treino leve, você tem que ser capaz de fazer meia maratona. Isso é treinamento leve. Porque se você vai treinar para maratona, você vai treinar para ganhar a maratona, não é para completar a maratona em 10 horas. Quem vai completar a maratona em 10 horas não está correndo maratona. Quem vai completar a maratona em 10 horas é porque não tem capacidade de correr 10 km direto. Ou não consegue correr 15 km direto. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, você vai treinar para o ITA, você está treinando para correr maratona. Então, quer dizer que no final do primeiro ano, você tem que fazer treino leve de 20 km. Treino leve de 20 km. Entendeu? Aí, no ano seguinte, aí você fala, agora sim, agora eu vou fazer treinamento de maratona. Daí você, uma vez por mês, tem que correr uma maratona. Uma vez por mês, você tem que correr uma maratona. Você vai fazer treinamento para o ITA? Você vai fazer treinamento para o ITA? Então, uma vez por mês, você tem que fazer uma prova do ITA como simulado na tua casa. Se tranca no quarto, em 4 horas você faz um simulado. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Entendeu? Tem que ser assim. Não, professor, eu só quero fazer uma engenharia aqui na Universidade Federal da minha cidade. Excelente, excelente. Treina, fica bom nisso aqui. Você vai muito bem, tá? Para engenharia na tua cidade. Beleza? Bom, então é isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se, compartilhe, chame mais gente, convide mais gente. Vem estudar aqui no canal aqui, Problemas Resolvidos. O cara resolve bastante questões aqui. O cara dá dicas de
de escolas militares, não é pro ITA, coisa boa, que é para fazer medicina. Vamos estudar matemática aqui de ponta, beleza? É isso aí. Então aqui todas as aulas do segundo ano. Vamos que vamos e até a próxima.